Pequena palavra aqui que eu acho que ficou faltando aqui na primeira parte, que é que várias pessoas, às vezes, quando a gente fala de direito e economia, tem uma certa tendência a achar que é direito econômico, né? Na verdade, são coisas um pouco distintas, né? Então, basicamente, o direito econômico é um ramo do direito, né, que estuda a intervenção do Estado na economia, que logicamente pode se valer do instrumental do direito e economia, né? O direito e economia é basicamente uma ciência que procura aplicar as ferramentas da economia para o ramo do direito, das normas, né? Então, para qualquer ramo do direito. Então, digamos assim, o direito e economia perpassaria assim o ramo do direito econômico, mas não se confundiria com esse, né? Muitas pessoas assim, quando a gente fala direito e economia, acham que é direito econômico, né? É diferente. Direito econômico no Brasil, principalmente, está muito associado ao direito concorrencial, né? A análise dos processos de fusão, aquisição das empresas que são submetidos ao CAD, né? Aos casos das práticas anticompetitivas, as infrações à ordem econômica, né? Então é isso que estuda mais o direito econômico. Só fazer essa ressalva aí para vocês não confundirem, né? Então vamos lá abordar aí o Teorema de Coase. O Teorema de Coase, a gente vai tentar abordá-lo assim, de uma maneira um pouco mais rápida, e aí vocês vão perceber que ao longo do curso a gente vai constantemente vai retornar, né, a esses conceitos do Teorema de Coase. O Teorema de Coase foi escrito, que nem o Wilson já falou, em 1960 por esse economista Coase. É um economista da Universidade de Chicago, que é uma universidade que foi na verdade, onde praticamente surgiram, onde surgiu o direito e a economia, né? E foi interessante que foi o professor Coase é um professor de economia que dava aula no departamento de direito, né? E ele foi, ele recebeu esse prêmio Nobel, só me engano, foi a única vez em que foi dado um prêmio Nobel para um professor atuando num departamento de direito, né? Então foi algo assim, esse prêmio Nobel foi muito interessante para quem estuda o direito e a economia, né? O Teorema de Coase, então, ele basicamente, antes da gente entrar no Teorema de Coase, a gente tem que entender um conceito que é utilizado nesse teorema, que é o conceito do custo de transação. Custo de transação que a gente meio que já viu um pouco, né, na exposição aí do Wilson, mas basicamente, qual a ideia que vocês têm? O que vocês acham? O que é custo de transação? Quem é que tem alguma ideia do que seja um custo de transação? Basicamente, pela primeira parte aí da aula, pelo próprio significado das palavras, dá um pouco para a gente ter uma intuição. Custo de transação, o que é? Basicamente, o que é? A ideia central na verdade, é o custo para transacionar, o custo para celebrar contratos, o custo para negociar, é isso. Então, a ideia central é que para celebrar contratos, para negociar, para fazer as operações normais no mercado, dia a dia, existe um custo associado a isso. Basicamente, custo de transação, é isso, né? Então, vamos pegar um exemplo aí de uma casa. Vamos supor que eu quero comprar uma casa. Isso daí em geral, não é algo fácil, né? Então, se eu quero comprar uma casa, eu tenho que ir procurar a casa ideal, tenho que procurar informações sobre o proprietário, tenho que procurar o preço ideal, tenho que ir lá ver a casa, tenho que me preocupar com relação à assinatura do contrato, eu tenho que me preocupar em que medida o contrato pode ser, vai ser cumprido, sobre o enforcement que a gente fala, né, em inglês, usamos esse termo, enforcement do contrato, ele vai ser cumprido, né? Então, eu tenho que me preocupar sobre todas essas questões, preço, qualidade, negociação, informações sobre o proprietário, a qualidade da casa, não sei quem construiu, não sei quem está por detrás daquilo lá, não sei se vai cair amanhã ou depois. Isso tudo gera um custo, que é o custo de transação, custo de transacionar, de celebrar contratos e fazer cumpri-los. É isso, é a ideia central. Então, o custo de transação, pelo que eu falei aqui, basicamente pode ser subdividido em três, digamos assim, subcustos. Então, a esse conceito estão associados três subconceitos, digamos assim.
Então, o primeiro conceito que está implícito ao conceito de custo de transação é o custo de procura. Dentro do custo de transação tem sempre o custo de procura, o custo de busca, ou seja, o custo de você conseguir acesso à informação, àquele produto que você deseja, né? Então é isso que se chama custo de busca, de procura. Em inglês tem uma expressão muito interessante para designar esse custo, que se eu falar aqui vocês nunca vão esquecer. Eles chamam de shoe leather cost. Quem sabe inglês, alguém sabe inglês aí puder traduzir? Shoe leather cost é o quê? É o custo da verdade do couro do sapato. Mas eu não gosto muito desse termo não. Acho que ficaria melhor sendo o custo da sola do sapato. Por quê? Shoe leather cost. Por quê? Custo da sola do sapato. Custo de você sair andando por aí, sair procurando informações. Para procurar comprar uma camisa. Você vai lá. Custo passar o dia inteiro. Na verdade. No shopping testando camisa, né? Exatamente. Então, gravata. É isso, é o shoe leather cost, custo da sola de sapato, custo de procura, que está dentro do custo de transação. Segundo subconceito dentro desse conceito, custo de negociação. Tá? Então, quando você chega a vou comprar uma casa, eu cheguei, eu já defini qual é a casa que eu quero, eu tive informações sobre que é uma casa segura, foi bem construída, aí eu vou ter que negociar, vou ter que chegar ao preço. Então, tem esse subcusto de negociação implícito no custo de transação. E o terceiro subconceito é esse, digamos assim, o subcusto de você fazer cumprir o contrato ou negócio, você implementá-lo, né? Em outras palavras, se diz em inglês o custo de enforcement, né? de fazer cumpri-lo, né? Então, os custos de transação têm esses subconceitos associados a esse conceito, que é o conceito chave aí no Teorema de Coase, do custo de transação, né? Antes de entrar propriamente no Teorema de Coase, só para ter certeza que a gente entendeu o que é um custo de transação, existem alguns serviços, bens assim, que têm associado a eles um custo mais baixo para transacionar, né? Algumas situações em que o custo, alguns fatores que contribuem para que o custo de transação seja mais baixo. Quais são eles? Em geral, produtos padronizados, homogêneos, a maçã. São produtos assim que tem associado a ele um custo de transação menor. Por quê? Você sabe o que está lá dentro. Diferentemente de uma casa. Uma casa, assim, o produto não é homogêneo, padronizado, é específico. Então, você tem que ter informação do que está lá. Eu não sei quem construiu, não sei o que está lá, qual foi o cimento que foi usado, não sei. Então, em geral, esses serviços mais homogêneos, esses serviços e bens mais homogêneos, padronizados, têm um custo de transação mais baixo associado a eles. Em geral, quando nós temos direitos, regras, normas bem claras e simples, a gente tem um custo de transação mais baixo associado a essas regras, né? Então, direitos claros e mais simples contribuem para que os custos de transação sejam mais baixos, né? Diferentemente, regras mais complicadas, complexas, assim, difícil aplicação, tem um custo de transação mais baixo. Pegando sempre exemplo voltado à área jurídica. Por isso que justifica no direito alguns tipos de contratos já prefixados legalmente, ou algumas agências que regulamentem alguns tipos de contrato. Imagine vocês aqui, cada um de nós, negociando, por exemplo, com um plano de saúde, os nossos direitos e obrigações. Seria absolutamente impossível chegar a um acordo. Porque aí primeiro tem a assimetria de informação. Eu não sei que troço eu posso sofrer, que tipo de doença eu vou sofrer. Está entendendo? Ele também não sabe. Isso tornaria, se não tivesse uma regulamentação para isso, de um modo geral, tornaria esse contrato muito difícil. Então, quando você regulamenta e padroniza, você diminui o custo de transação e aumenta as possibilidades de troca. Da mesma forma, se nós temos assim um contrato com poucas partes, provavelmente os custos de transação são mais baixos associados a esse contrato. Então, se tem poucas partes, duas partes, e uma parte conhece muito bem a outra, e
tem uma relação de amizade, tem uma relação amistosa com a outra parte, provavelmente o custo de transação associado a esse contrato vai ser muito menor do que se o contrário ocorresse, se houvesse inúmeras partes e se elas tivessem uma relação antagônica entre si. Né? Por quê? Porque, logicamente, com duas partes, a capacidade de você celebrar, de você chegar a um acordo é muito mais fácil. Né? Então, por exemplo, num contrato entre uma pessoa que vende uma maçã e outra que compra, é muito mais fácil você chegar o custo de transação associado a esse contrato é muito menor do que um contrato aí de adesão, por exemplo, que envolve várias pessoas associadas a esse contrato. Né? Então, o custo de transação é menor. Né? Essas partes que se conhecem também, logicamente, os custos de transação vão ser menores. Outra coisa que influencia o custo de transação, se a relação de um determinado contrato é instantânea ou não. Em geral, quando a relação é instantânea, por exemplo, eu vou comprar alguma coisa, comprar uma maçã, a relação é instantânea, eu dou dinheiro, eu recebo a maçã, então o custo de transação em geral é baixo. Diferentemente, se tiver um contrato que seja que não seja instantâneo, né? Logicamente que aí sobre esse contrato vão pesar incertezas, podem acontecer diversas outras coisas que afetam esse contrato e que vão aumentar o custo de transação. Né? Um exemplo disso pode ser um contrato de mútuo no banco, isto é, o banco está me emprestando dinheiro, mas ele não sabe se eu vou pagá-lo. Né? Então, a execução não será instantânea, né? Ele vai ficar com alguma insegurança com relação ao meu pagamento. Então, provavelmente, o custo de transação para isso é mais alto, isto é, ele quer saber se eu estou no SPC, se eu tenho condição de pagamento, se não estou, não é verdade? Então, não é tão fácil, não é tão fazer um empréstimo no banco, pelo menos não era, assim, de uma maneira geral. Né? Nesse exemplo específico, na verdade, você tem o problema de não ter o intercâmbio instantâneo, né, que aumenta o custo de transação, no exemplo aí do mútuo, né? E também tem o exemplo de que, na verdade, as partes não se conhecem, né? Você não sabe, não sabe, você não conhece a outra o banco toma todas as precauções, né? Verifica minha capacidade de pagamento, SPC, meu histórico, tal. Mas não conhece perfeitamente. Não conhece perfeitamente, né? Foi a publicação mais importante do direito à economia, quase todos os especialistas consideram a publicação mais importante que deu origem ao direito à economia. É como se fosse, para quem estudou economia, como se fosse o Adam Smith do direito à economia. Quer dizer, aquela publicação que meio que deu origem à própria ciência, ao próprio ramo, né? Que foi o Teorema de Coase de 1960. Né? Então, o que diz aí o Teorema de Coase? O Teorema de Coase diz o seguinte: se os custos de transação foram nulos ou muito baixos, irrisórios, a alocação de direitos será eficiente, pois os agentes afetados acabarão por encontrar uma solução e acabarão por resolvê-la negociando, por meio da negociação, por um processo de autocomposição. Bom, primeira vez que eu li esse teorema eu não entendi nada, né? Provavelmente vocês não entenderam também. Então vamos ver aí um exemplo. Eu demorei, eu só consegui entender com o exemplo, porque na verdade, quando a gente lê, não, primeira vez, não dá para entender, é complicado. Então vamos para o exemplo. O exemplo é o seguinte: tem um barzinho, que é o barzinho do Manuel. Nesse barzinho as pessoas tocam música até altas horas da madrugada, o barulho é muito alto e atrapalha os estudantes de uma escola que estão ao lado, que é a única escola pública da cidade. Então, a gente tem aí, nesse exemplo, um exemplo clássico do que o Wilson falou, que a gente chama em economia de uma externalidade negativa. O que é uma externalidade? Primeiro, o que é uma externalidade? Externalidade é quando você tem uma ação de um agente econômico que afeta outro agente econômico e essa ação não está embutida no sistema de preços. Então, no nosso exemplo aqui, você tem a ação de um barzinho, uma música, que afeta outro agente, que é a escola pública, no caso uma externalidade negativa porque é ruim. O Wilson deu exemplo, por exemplo, de uma fábrica que produz, que está num córrego e produz, digamos, refrigerante utilizando a água do córrego. Fruto dessa produção de refrigerante, ela joga água suja de volta. Embaixo do córrego tem outra empresa que utiliza a mesma água.
ela vai estar utilizando a água poluída, que foi poluída pela primeira. Então você tem uma ação do primeiro, a empresa, que joga água poluída que afeta a segunda, que não está refletido no sistema de preços. Externalidade negativa, no caso do exemplo que eu dei. Aqui também é externalidade negativa. Existem as externalidades positivas. Exemplo, por exemplo, eu tiver uma plantação de rosas e o Wilson tiver uma plantação criar abelhas. As abelhas dele vêm aqui e polinizam as minhas rosas, gerando um efeito positivo para mim e para ele também. Então, uma externalidade positiva, uma ação do outro agente que gera um efeito positivo para mim que não está refletido nos preços. Tá? Então, é isso que é externalidade. A gente vai retomar esse conceito. Né? Mas, no caso, então, a gente tem uma situação típica de externalidade negativa. O barulho do barzinho do Manuel afeta a escola pública. Como é que a gente soluciona isso? Bom, antes de perguntar como é que soluciona, para resolver esse problema, o Manuel pode resolver esse problema construindo paredes no bar dele para vedar o barulho, né, da música. E isso daí custa 20 mil para fazer. A escola também pode resolver o problema. Pode fazer o quê? Mudar as posições das janelas, colocar abafadores. Duas formas. Isso daí vai sair 10 mil para a escola. Tá? Nosso exemplo. Pergunta: quais são as opções para a gente resolver essa externalidade negativa? Como é que a gente pode resolver a situação? Qual que vocês acham que seria a forma a melhor forma para resolver isso? A quem caberia resolver a situação? O que vocês acham? Pode voltar, tá? Vamos para o quadro anterior, para saber os preços. A composição entre o dono do bar e a escola, interesse público, o Manuel paga os 10, se é mais barato para ele, e ensino, que eu acho que a atividade prioritária continua sendo bem desenvolvida. Ele já matou. Ele não deu a resposta clássica, ele raciocinou que nem um economista. Qual é a resposta clássica de um operador de direito? Quem causou o dano, não é? Manuel, que está causando o dano, que vai ser... tem a tendência de... não, logicamente, a ideia não é essa, assim, digamos. Mas como tenderia, a gente não caberia no caso, assim, uma judicialização no caso, lógico. Mas estou falando, qual seria a tendência natural de um operador de direito? Que é a ideia básica, em geral, quem causa o dano, né, que vai arcar com os custos, né? Essa ideia, em geral, associada. Lógico, tem 500 mil nuances, mas, em geral, a tendência, quando a gente faz essa pergunta, quem trabalha muito com direito, tende a responder dessa maneira, né? Só que o que acontece? No caso, se o Manuel for arcar com os custos, vai ser mais caro. Então, embora ele esteja causando dano, não é mais eficiente que ele arque com esses custos, porque é mais caro, né? Então, vamos ver quais seriam as situações. Se tiver que normatizar a situação, se tiver, por exemplo, estabelecer uma norma assim, para que determinando que o barzinho acabe com a poluição sonora. E não seja possível a negociação. Vamos partir do princípio que solução sem negociar. Não se pode negociar. Os custos de você transacionar no mercado, os custos de você negociar são muito altos, de tal maneira que impeçam uma negociação. Então vamos partir do princípio que uma norma determine que o barzinho vai ter que arcar com esses custos para resolver o problema. O que vai acontecer? O Manuel vai incorrer em gasto de 20 mil e isso daí vai ser a solução, não vai ser a solução eficiente. Não vai ser. Por que não vai ser eficiente? O gasto para a sociedade é maior. A sociedade pode resolver o problema gastando 10 mil. No entanto, a norma diz que você vai gastar 20. Então, em termos sociais, é menos eficiente a solução que essa norma propôs ao caso. Tá? Ainda tem um detalhe, né? Porque se a solução ocorrer somente na construção do barzinho, se vier um outro barzinho, o problema... lógico. Né? Tem vários... Se vier na escola, qualquer tipo de barulho... Pedro, assim, a reflexão voltada para a área jurídica sobre esse teorema é sua aplicabilidade prática. Vejamos, a grande maioria das leis ambientais, o que elas fazem? Elas determinam que o poluidor resolva o problema. Na verdade, as leis ambientais, de modo geral, obrigam que as fábricas coloquem
aparelhos para evitar a poluição, para limpar a água, para fazer isso, para fazer aquilo. Talvez, nem sempre, essa solução seja a mais eficiente do ponto de vista da sociedade. Então, aí que entra a coisa, né? A sacada dele. Ele fala, olha, vamos diminuir o custo de transação e permitir que as partes, de alguma maneira, negociem. Se elas negociarem, talvez, para a sociedade, os custos sejam menores do que uma imposição do Estado para uma determinada medida específica. Está aí a aplicação do teorema de Coase, a prática e o nosso dia a dia. Isso perpassa vários ramos do direito, que quando criamos obrigações, quando na verdade poderíamos estar diminuindo o custo de transação para permitir que as partes cheguem a uma solução eficiente. Eu estava lendo um livro de um português que ele contava um caso nos Estados Unidos, que de fato de uma fábrica enorme, cuja poluição prejudicava uma comunidade de, 500, 600 casas. A lei obrigava que aquela empresa devesse diminuir a poluição, fazer isso, fazer aquilo outro. Só que essas pessoas judicializaram a questão para obrigar a empresa a fazer isso. A empresa simplesmente, em juízo, propôs desapropriar, comprar todas aquelas casas e remover todas aquelas pessoas para um outro local, para não ser obrigada a diminuir a poluição que ela estava causando, ou seja, o prejuízo que ela estava causando àquela comunidade. Sairia mais barato para a empresa comprar um outro terreno, fazer casas maravilhosas para todas aquelas pessoas, do que do que parar, um mês, a sua atividade econômica. Então, a diminuição do custo de transação tem esse efeito, permitir que chegue a uma solução eficiente a um menor custo para a sociedade. Muito bom. E é o caso então aqui. Então, essa solução sem negociação, a partir do princípio que os custos de transação são muito altos, não é socialmente eficiente. Então, vamos ver qual que é a solução aí. Solução sem negociar não é eficiente, Então, vamos ver qual seria a solução com negociação. Vamos partir do princípio que a norma tenha sido a mesma. A norma seja, quem vai arcar com os custos vai ser quem causou o dano, Manuel, que é o dono do bar. Mas vamos partir do princípio que possa haver uma negociação nesse caso. Ou seja, se a gente parte desse princípio que a negociação é possível, a gente está partindo do princípio que os custos de transação são baixos nesse mercado. É possível a negociação. Solução com negociação. Ele já matou a charada. Qual é a solução com negociação? Se o Manuel, a ele cabe resolver a situação, assumindo que os custos de transação são baixos, o que ele vai fazer? O Manuel vai lá o Manuel, dono do bar, vai chegar lá para o dono da escola e falar, eu tenho que gastar 20 mil para resolver o problema, você tem que gastar 10. Então, eu te dou os 10, você resolve o problema, e o que sobrou, esses 10, ele propõe isso. Aí o dono da escola vai falar o quê? Você vai me dar os 10 mil, eu vou resolver o problema, mas e aí? Tá melhor para você, mas e para mim? Não tá melhor. Aí o Manuel, o dono do bar, vai falar o quê? Não, calma aí, não tá por enquanto. Vamos pegar esses 10 mil, que eu ia ter que gastar 20 de qualquer jeito, Estou te dando 10 mil para você resolver o problema. O que sobrar 10 mil, vamos dividir. E aí, quanto vai caber para cada um, vai depender do poder de barganha de cada um. A tendência, se o poder de barganha for igual, é que cada um fique com metade, 5 mil para cada um. Então, o que acontece nesse exemplo? Que é a grande conclusão do teorema de Coase. Vamos voltar lá para a gente ver de novo aqui. Teorema de Coase. Vamos ver se faz mais sentido agora. Se os custos de transação forem nulos ou irrisórios, baixos, a alocação de direitos, no nosso caso, quem que vai pagar, quem que vai arcar com o dano, a alocação de direitos, será eficiente independentemente de quem você diz que vai ter que arcar com o direito. Por quê? Os agentes vão negociar, vão chegar naturalmente à situação mais eficiente. Então, mesmo que eu estabeleça a regra, a norma, mais ineficiente em termos econômicos, que no nosso caso era o Manuel, o dono do barzinho, arcar com os danos, se os custos de transação forem baixos, as partes puderem transacionar, naturalmente isso vai levar à situação mais eficiente. Isso foi uma grande sacada na época, porque até então
um problema para problemas dessa sorte na economia seria o quê? O Estado tem que impor a norma de tal maneira a fazer com que o custo social seja o mínimo possível. Ou seja, tem que ter uma interferência do Estado nessa situação para resolver esse problema da externalidade negativa. Coase chega e disse, não precisa. Se os custos de transação, se as partes podem livremente barganhar, fazerem sua autocomposição, você chega naturalmente à situação mais eficiente. Então essa foi a grande sacada de Coase que valeu aí o Prêmio Nobel de Economia, né? Então, as grandes conclusões aí, já que a gente já é meio-dia, né? Tem que encerrar, vamos ver as grandes conclusões aí do Teorema de Coase. Primeiro, a norma interfere com a eficiência quando há empecilhos para negociar. Quando os custos de transação são altos, aí a norma vai influenciar aí a eficiência. No nosso caso, por exemplo, se a norma fosse, o Manuel vai ter que arcar com um dano, 20 mil. Se você não permite a negociação, os custos de transação são muito altos, você vai ter a solução ineficiente. A norma não interfere com a eficiência se os custos de transação são baixos, se as partes podem livremente negociar e chegarem naturalmente à solução mais eficiente, que foi o exemplo aqui do barzinho, quando a gente admitiu a negociação, quando a gente incorporou ao nosso exemplo o fato de que os custos de transação são baixos e irrisórios. Então, a norma não vai interferir com a eficiência. Naturalmente, vai se chegar à situação mais eficiente, né? Segunda grande conclusão do Teorema de Coase é o seguinte, que o objetivo das normas, portanto, deve ser reduzir, lógico, tem diversos outros objetivos implícitos aí as normas, né? Mas um dos grandes objetivos das normas deve ser reduzir os custos de transação. Por quê? Se você fizer isso, você pode até implementar uma norma que, no primeiro momento, não é muito eficiente, mas naturalmente as partes vão chegar ao resultado mais eficiente, né? Então, são as duas grandes conclusões aí do Teorema de Coase, né? E uma outra conclusão é que, na verdade, quando os custos de transação são baixos e quando o Estado tem pouca capacidade de saber como a norma vai afetar as partes, é melhor ele não definir as regras dos direitos envolvidos. Diferentemente, quando o custo de transação é muito alto e o Estado tem como saber como a norma vai afetar as partes, então é melhor ele definir as regras que vão ser aplicáveis. Então, por exemplo, no nosso exemplo aqui, vamos partir do princípio que o custo de transação entre o Manuel, o dono do bar, e o dono da escola é muito alto. E vamos supor que a pessoa que vai fazer a norma, o Estado, sabe exatamente quanto custa para cada um. Então, se os custos de transação são muito altos, eles não vão negociar. Então, mais vale o Estado, nesse exemplo específico, dizer, quem vai construir é a escola, porque é mais eficiente. Então, essa é uma outra conclusão aí do Teorema de Coase, né? Então, basicamente, vamos... não sei se ficou claro a ideia que está implícita nesse teorema. Foi algo de revolucionário, principalmente no sentido de... Porque até então, esses problemas de externalidade, que nem eu expliquei para vocês, eram resolvidos por meio de uma interferência do Estado. E aí Coase vai e diz que não, nem sempre isso é necessário. Pode ser que esses problemas sejam resolvidos simplesmente pela negociação, né? Queria falar alguma coisa? Não, mas assim, será abrir, pessoal, porque realmente o Teorema de Coase causa, né? Ele é muito complicado. Aparentemente, ele envolve um certo tempo de assimilação, né? Primeira leitura, você é um espanto, né? Depois, com um exemplo, fica um pouco mais claro. Às vezes, vocês voltando, assim, dando uma lida, refletindo um pouco mais, vocês tenderão a assimilá-lo aos poucos. Às vezes, à primeira vista, ele causa uma certa dificuldade de entender. E a gente começa a compreender com isso, nós juristas, por que algumas regulamentações. Por exemplo, por que a regulamentação do contrato de mútuo, né? Para diminuir o custo de transação, não é verdade? Se você fosse toda vez a um banco negociar seu empréstimo, eu acho que esse empréstimo não sairia, não é verdade? Então,
Código Civil, de alguma maneira, regulamenta o contrato de mútuo, o Banco Central deve ter uma regulamentação também específica. Então todo mundo já sabe ali as suas obrigações e direitos daquele contrato, né? O sistema judiciário está preparado para fazer cumprir o contrato, de forma que todo mundo toma empréstimo em banco com alguma facilidade e rapidez. Outro tipo de contrato também são os contratos, esses coletivos, como o plano de saúde, por exemplo. Se não fosse uma lei regulamentando esses contratos, estabelecendo direitos e obrigações, seria também muito difícil. Esse mercado seria muito menor do que ele é, né? Então, quando o Estado faz isso, ele está, na verdade, procurando maneiras de desenvolver as transações, as trocas entre as pessoas. Aquele exemplo que nós fizemos aqui no início, aquelas trocas dos bombons, dos chicletes, mostra um mercado com custo de transação baixíssimo, na verdade. Não tinha custo de transação nenhum, todo mundo conhece o chiclete, conhece o chocolate, todo mundo troca rapidamente. Mas a vida não é isso, não é assim, né? Só para usar o mesmo exemplo, digamos assim, qual seria voltando aqui à conclusão aqui do teorema de Coase, assim, o objetivo das normas assim, é diminuir os custos de transação. Então, por exemplo, no exemplo, na situação aqui da dinâmica que a gente fez aqui, qual poderia ser um objetivo de uma norma que a gente estabelecesse aqui? Seria o seguinte, vamos colocar ali no quadro, cada pessoa, quais são as preferências dela. O que a gente está fazendo? Reduzindo a assimetria de informação, aumentando a informação. O que isso ia fazer? Ia aumentar a eficiência. A gente ia chegar muito mais rapidamente à situação eficiente a qual a gente chegou. Por quê? A norma seria no sentido de diminuir o custo de transação, diminuir a assimetria de informação, né? Dar um exemplo lá do Banco Central. O Banco Central patrocinou o chamado cadastro positivo, que essa é uma proposta de legislativa, né? Que é justamente que o cliente possa levar para outros bancos o seu relacionamento bancário anterior positivo. Não só o negativo, Serasa, SPC, mas o positivo. De modo que o outro banco tenha informações maiores sobre o cliente, isso diminui o custo de transação, aumente a concorrência e os juros são até menores para esse novo correntista, né? Excelente exemplo. Ótimo exemplo. Eu tinha pensado nisso em caso de falar sobre a questão do cadastro positivo, né? A aplicação do direito à economia. Isto é, o direito à economia no Brasil já está aí. Quem não compreendê-lo, não estudá-lo, eu acho que a longo prazo vai ficar para trás também. Está na realidade, né? Até no próprio, digamos assim, se pensarmos em termos de normas, assim, em geral as normas que envolvem, assim, está meio implícito no próprio sistema jurídico. Em geral, por exemplo, pegar um contrato em que os custos de transação são baixos. Então eu vendo maçã e o Wilson vai comprar. Então, qual é a tendência do sistema jurídico? É não interferir nesse tipo de contrato, porque os custos de transação já são mais baixos, as partes vão chegar naturalmente a um acordo eficiente. Então o próprio sistema jurídico não interfere, prevalece aí a autonomia da vontade, né? Então o princípio da autonomia da vontade tende a prevalecer nesses tipos de relações, de contratos, em que os custos de transação são mais baixos. Diferentemente, vamos pegar um exemplo aí de um contrato de adesão, um contrato de consumo em massa, assim. O que acontece? Em geral, os custos de transação são mais altos, né? As partes não se conhecem, né? Então, a gente vê que o princípio da autonomia da vontade passa a ser matizado, passa a prevalecer outros princípios, teoria da imprevisão, né? Então, do equilíbrio contratual. Então, você vê que o nível de ingerência aí do estado das normas passa a ser maior nesses casos em que os custos de transação são